começar um novo assunto, o assunto de geopolítica, de relações internacionais. Então, nós vamos falar de um período específico das relações internacionais, da geopolítica mundial, chamado de Guerra Fria. Olha aí, a velha ordem mundial. Von, sensacional. Gente, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é contextualizar a Guerra Fria, né? Então vamos começar, nós temos que voltar especificamente onde? Na Segunda Guerra Mundial, porque a Guerra Fria, ela tem o seu start com a Segunda Guerra Mundial, o seu início com o final da Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem que vai de 1939 até 1945. Então, o fim da guerra marca o final a uma ordem, né, a um conjunto de relações entre nações, onde você tem a Inglaterra como força hegemônica, né, e aí você tem forças secundárias, beleza? E começa, com o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, uma nova ordem internacional. Então, a Europa sai da Segunda Guerra Mundial destruída, desarticulada, em colapso econômico, social e político. E aí nós vamos ter a derrota da Alemanha e, consequentemente, a ocupação do território alemão. E também, né, a ocupação de Berlim. Então, esse é o contexto do surgimento da Guerra Fria. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nas principais características da Guerra Fria. Primeiro, como eu já disse, ela começa com o fim da Segunda Guerra Mundial. 1947 é o ano. Veja bem, professor, mas não acabou em 1945 a Segunda Guerra Mundial? Sim. Começou ali a disputa entre Estados Unidos e União Soviética? Sim, mas ela se dá, de fato, em 1947, quando o governo dos Estados Unidos, especificamente, né, o Henry Truman, que é o presidente dos Estados Unidos, lança mão de uma doutrina, de um conjunto de ideias que iriam orientar a política externa dos Estados Unidos a partir daí, chamado de doutrina Truman, aquela em que os Estados Unidos não vai medir forças para barrar a influência soviética e conter o avanço do socialismo no mundo. E vai até 1991. Mas, professor, por que está lá 1989 em parênteses? Por quê? É o fim simbólico da Guerra Fria. Porque 1989 cai o principal símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim. E 1991 marca o fim da União Soviética. A União Soviética se dissolve, não é isso? Dá origem a 15 novos países, entre eles a Rússia, que até hoje passa a desempenhar um papel aí muito parecido com aquele da União Soviética, obviamente, numa escala menor de poder global. Beleza? A partir do final da Segunda Guerra Mundial, então, a emergência de duas superpotências, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. E veja que essas duas nações, esses dois países, estiveram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, junto com a França, junto com a Inglaterra, para combater o inimigo comum, a Alemanha nazista, o Japão e a Itália, os países do eixo. Então, surge a partir desta emergência das superpotências uma ordem bipolar. Por que a gente chama de ordem bipolar? Porque surgem, então, duas superpotências que vão dividir o mundo e que vão disputar a hegemonia do planeta depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois de 47, com o início da doutrina Truman. Beleza? E aí, nós vamos ter uma espécie de disputa leste-oeste. Só que não é o leste-oeste geográfico, mas é o leste-oeste geopolítico, porque a Europa foi o principal palco, não foi o único. Não, o palco foi o planeta todo. Porém, a Europa foi o epicentro dessa disputa entre o capitalismo e o socialismo. Porque o lado ocidental da Europa, alinhado aos Estados Unidos, defendendo e adotando o capitalismo.
tendo como principal força, como eu já disse, os Estados Unidos. De outro lado, pessoal, nós vamos ter a parte leste da Europa, cujo centro principal desse bloco é a União Soviética, e orbitando em torno dele os países do leste europeu, entre eles a Polônia, a Hungria, a ex-Tchecoslováquia, né, hoje Eslováquia e República Tcheca, Hungria, né, Romênia. Nós vamos ter, então, um bloco na parte oriental da Europa que vai, então, estar orbitando em torno da influência da União Soviética. Daí o termo disputa leste-oeste. Não tem nada a ver com o meridiano de Greenwich, né, que é a divisão geográfica, astronômica do planeta. Não, é uma divisão ideológica, uma divisão geopolítica provocada por essa ordem bipolar, a ordem da Guerra Fria. Beleza? Vamos ver qual que é a definição, então, da Guerra Fria. Então, o que é a Guerra Fria? É um período histórico, geográfico, né, que vai ser caracterizado pela disputa ideológica entre dois sistemas: o capitalismo, portanto, a economia de mercado, a propriedade privada, e o socialismo, a estatização da economia. Beleza? Então, período que vai ser caracterizado pela disputa ideológica, política e militar entre essas duas superpotências. Os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando o bloco socialista. E aí, esse historiador, sociólogo francês chamado Raymond Aron, ele vai definir, assim, de uma forma extraordinariamente precisa, o que foi a Guerra Fria. Olha a frase: guerra improvável, paz impossível. O que isso significa? A guerra improvável, obviamente, por conta do fato de que, se houvesse um confronto direto entre essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, nós não estaríamos aqui hoje. Por quê? Porque ao longo da Guerra Fria, essas duas superpotências investiram maciçamente em máquinas de guerra, e principalmente em arsenal nuclear. Então a guerra era improvável, porque se ela ocorresse, não haveria vencedores. Agora, a paz era impossível, porque ambos militavam em campos opostos do mundo ideológico. O capitalismo, Estados Unidos, União Soviética e os seus aliados, socialismo. Portanto, não havia possibilidade de conciliação entre esses dois sistemas econômicos, completamente antagônicos. Daí a paz impossível. Continuando, quais são as características, então, da Guerra Fria? Primeiro, corrida armamentista, eu acabei de dizer. Ao longo da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética investiram muito dinheiro no desenvolvimento de arsenais nucleares. Os Estados Unidos, obviamente, fez a sua primeira experiência nuclear, de fato, no Japão, né? Hiroshima e Nagasaki, 1945. Inclusive, há indícios, né, que Hiroshima, tá, e Nagasaki foram experiências dos Estados Unidos até para mandar um recado à União Soviética. Olha o nosso poder. Então, de 45 até 1949, os Estados Unidos era a única potência nuclear do planeta, né? E a União Soviética desenvolveu sua primeira bomba em 1949. E a partir daí começa uma disputa, uma corrida para ver quem conseguia produzir a bomba de maior capacidade de destruição. E foi assim a Guerra Fria, né, em grande parte deste período. A corrida espacial, né? A corrida espacial, uma corrida que começa, né, com a União Soviética lançando o Sputnik, aquele satélite artificial, em 57 o Sputnik, né? Depois, em 61, a União Soviética lança ao espaço o primeiro homem, Yuri Gagarin. Ele é que vai dizer que a Terra é azul, né? A famosa frase de Yuri Gagarin, o primeiro homem a sair da atmosfera terrestre através da missão espacial soviética. E aí os Estados Unidos correm atrás. Os Estados Unidos começam a investir rapidamente em chegar e alcançar nessa corrida espacial a União Soviética, e consegue em 1969 com a colocada do homem à Lua.
Então nós vamos ter aí uma corrida espacial marcada pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem era melhor. E aí, obviamente, conseguir aliado, conseguir área de influência, submeter determinadas áreas do planeta à sua esfera de influência. Nós vamos ter, então, um estado permanente de tensão no mundo, um estado permanente de guerra no mundo. Nós não vamos ter conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética, porém tem um momento da Guerra Fria, 1962, que o mundo esteve diante da possibilidade da Terceira Guerra Mundial, na chamada crise dos mísseis, os 13 dias que abalaram o mundo. Enfim, estado permanente de tensões, né? Em várias partes do mundo, todos os conflitos tinham, né, a influência direta ou indireta dos Estados Unidos e da União Soviética. Qual era o objetivo aí, gente? Ampliar a área de influência. Esse era o objetivo. Então vamos ver aqui, ó, as disputas geopolíticas. Primeiramente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, olha lá, em 1947, cria a doutrina Truman. Gente, o que é a doutrina Truman, se não um conjunto de princípios que vão orientar a política externa americana no sentido do quê? De impedir, de bloquear o avanço da União Soviética no mundo. Por isso que a gente chama esse período, esse ano, de o ano que começa a Guerra Fria, tá? A bipolaridade. E aí o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall, pessoal? O Plano Marshall é um plano de ajuda econômica. Então é tentar reconstruir os países da Europa, principalmente os países da Europa Ocidental, claro, para quê? Para mantê-los sob a influência do capitalismo e a influência dos Estados Unidos. Esse era o objetivo fundamental, né? Também criou um plano parecido lá para o Japão, né? Criando um verdadeiro cordão sanitário, né? Um cinturão sanitário para impedir o avanço do bloco socialista da União Soviética. De que forma? Ajudando economicamente esses países. Tanto a Europa como o Japão receberam ajuda dos Estados Unidos, cujo objetivo principal era conter, né, qualquer risco desses países se tornarem socialistas. O que mais? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, com o objetivo do quê? Uma aliança militar para defender os países ou o bloco capitalista das ameaças do socialismo, né? E é claro, a Guerra Fria também foi uma disputa do quê? De espiões, tá certo? Então nós tivemos durante a Guerra Fria muita espionagem. Como durante a Guerra Fria atuavam os centros de inteligência, tanto dos Estados Unidos, a CIA, como a KGB, que eu vou citar daqui a pouco, da União Soviética, infiltrando agentes dentro da estrutura do inimigo, tá certo? Para poder, obviamente, obter informações e algum tipo de vantagem. Qual foi a resposta da União Soviética a essas políticas adotadas pelos Estados Unidos no mundo? A União Soviética vai criar aí o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, Comecon. Então, esse conselho criado pela União Soviética, tinha como objetivo financiar o bloco socialista. Beleza? O que mais? Para contrapor aí a OTAN, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia vai ser criado em 1955 como uma resposta à OTAN. Então, uma aliança militar que vai reunir os países socialistas em torno da União Soviética para um programa de defesa mútua. E aí a KGB. Então a KGB também atuava no sentido de trazer informações, de espionar, de infiltrar agentes, né, no lado inimigo para poder obter informações e vantagens. Era assim, né, as relações e disputas geopolíticas entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, gente, né, o que nós vamos ter como acontecimentos que vão marcar a Guerra Fria, que é importante que vocês saibam? Primeiro, a divisão da Alemanha de Berlim, né? Quando a Alemanha é derrotada em 45, ela é ocupada, tá certo? E aí, em 1949, ela é dividida. Ela era ocupada primeiro em 4 zonas, uma soviética, uma americana, né, estadunidense, uma inglesa e uma francesa. A estadunidense, a francesa e a inglesa vai dar origem, em 1949,
a Alemanha Ocidental, República Federal Alemã. E a parte soviética vai dar origem à Alemanha Oriental, ou seja, República Democrática Alemã, tá certo? Como Berlim era um centro extremamente importante, estratégico, também foi dividida. Criou-se Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Uma socialista, outra capitalista, só que dentro da Alemanha socialista. Então, qualquer forma de abastecimento da parte ocidental de Berlim, a parte capitalista, precisava, né, de autorização soviética ou precisava de alguma operação muito bem feita pelo lado ocidental, né, da Alemanha e pelos Estados Unidos e aliados capitalistas, para poder manter Berlim Ocidental, atrelada ao capitalismo e ser, ao mesmo tempo, uma vitrine, porque Berlim se transformou numa vitrine de propaganda dos Estados Unidos, Berlim Ocidental, dos Estados Unidos, do capitalismo, dentro do bloco oriental, dentro do bloco socialista. Da mesma forma que Cuba se transformou, né, numa célula de propaganda socialista na porta da cozinha dos Estados Unidos a partir de 1959. Então, voltando, gente, essa divisão, então, da Alemanha, de Berlim, né, beleza? 1949. Aí nós vamos ter a Revolução Chinesa em 49, olha só, a Revolução Chinesa, Mao Tse-tung chega ao poder lá na China, certo? Contra os nacionalistas. Então, os nacionalistas, inclusive, que perdem a Guerra Civil Chinesa, que querem manter o capitalismo, vão para uma ilhazinha, né, ali da costa chinesa, que depois se transformou em Taiwan. Então, na verdade, nós temos hoje duas Chinas. A China continental, que é a República Popular da China, que é essa que nós conhecemos, essa gigante, tá? E a República da China nacionalista, que é Taiwan, beleza? Então, aí, em 1949, então, a China continental passa a adotar o socialismo. Aí nós vamos ter a Guerra da Coreia, gente, 1950 a 53. Então, vocês vão ver que, a partir daqui, nós vamos ter conflitos onde há o envolvimento direto ou indireto dos Estados Unidos e da União Soviética. Estados Unidos tentando conter o avanço do socialismo e a União Soviética tentando, de 1950 a 1953, nós vamos ter a Guerra da Coreia, que até hoje não terminou, gente, não tem armístico, não tem acordo de paz. As duas Coreias foram divididas e até hoje continuam assim. O resquício da Guerra Fria é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ainda divididas. 1959, Revolução Cubana, 1959, na porta da cozinha dos Estados Unidos, e isso, obviamente, acabou levando os Estados Unidos a muitas reações negativas, né? Tentou reconquistar Cuba, né, na Baía dos Portos e tal, enfim. Nós temos aí vários episódios, o mais importante eu vou falar daqui a pouco. 1961, gente, foi a construção do Muro de Berlim. Por quê? A União Soviética começou, e a Alemanha Oriental começaram a perceber que estava havendo muita fuga de alemães da parte oriental para a parte ocidental e dali para a Alemanha Ocidental e para o mundo capitalista. Então, a construção do Muro de Berlim, que levou algumas horas, né, mais ou menos 2 dias no máximo, tem como objetivo fundamental impedir a fuga de berlinenses orientais para o lado ocidental. Beleza? Que mais? A crise dos mísseis, os 13 dias que abalaram o mundo. Então, um avião espião dos Estados Unidos fotografa o quê? A União Soviética está instalando bases de lançamento de mísseis em Cuba. A reação dos Estados Unidos é imediata, né? Estabelece um bloqueio naval à ilha e durante 13 dias nós tivemos uma crise sem precedentes na Guerra Fria, em que o mundo esteve a um passo da Terceira Guerra Mundial. Aí muitas negociações e tal, depois de muito tempo, a União Soviética retira essas bases de mísseis de Cuba, e os Estados Unidos, em contrapartida, retira suas bases lá na Turquia, também na porta da cozinha da antiga União Soviética. E aí nós tivemos, então, né, um arrefecimento desta tensão que foi a crise dos mísseis. Beleza? Guerra do Vietnã, certo? Apesar de ter começado lá em 55, a França
que era a potência que dominava aí, não conseguiu conter os Vietcongs, não conseguiu conter os comunistas, acabou, então, abrindo mão. E aí os Estados Unidos, para tentar impedir a transformação do Vietnã num país socialista, vai lá e entra na guerra de 65 a 75. Foi um desastre para os Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu a guerra. O Vietnã foi uma prova de que numa luta convencional não tem superpotência, né? Os caras tinham estratégias, os Vietcongs, que acabaram levando à humilhação dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos não saiu de lá assim tão tranquilamente. Os Estados Unidos lançou bombas violentas em território vietnamita, agente laranja, né? Beleza? Aquela cena famosa das crianças correndo com o corpo em chamas, né, ou queimando por conta das substâncias que os Estados Unidos jogavam, né, nas florestas do Vietnã para ver se descobria onde estavam os Vietcongs, que eles ficavam escondidos, camuflados, tá certo? Nas raízes, troncos das árvores. A maioria das derrotas dos Estados Unidos foram derrotas por emboscada, né? Os Vietcongs, eles emboscavam os norte-americanos. Aí eles tiveram que sair em 75, beleza? Socialismo em Angola e Moçambique, né? Os dois primeiros países a adotarem socialismo na África, com apoio da União Soviética, os Estados Unidos tentando conter também em 1975, quando esses dois países se tornaram independentes. Portugal, duas ex-colônias portuguesas. Beleza? O que mais? Aí, meados dos anos 80, vamos assistir à ascensão ao poder na União Soviética do Mikhail Gorbachev, que ele queria o quê? Ao se deparar com uma União Soviética que estava entrando em crise, um socialismo, né, que não dava mais conta de atender às necessidades da sua população, ele conseguiu perceber isso, não só a sua população, mas do bloco socialista como um todo. Ele tentou implementar reformas econômicas e políticas. Daí a perestroika e a glasnost. O que seria a perestroika? Perestroika seria a reestruturação econômica, tornar a União Soviética mais competitiva, parar de ficar investindo só em arma, só em tanque, só em aço, investir em bens de consumo, em melhorar a vida das pessoas na União Soviética e no bloco socialista. E a glasnost, que era o quê? A reforma política da União Soviética, reforma política. Não é isso? Para tornar, né, mais, vamos dizer, entre aspas, democráticas as relações políticas no interior do bloco socialista. Beleza? Não deu certo, né? O Gorbachev acabou cedendo, caindo, tá certo? E aí o que acontece? Vem um novo governo, Boris Yeltsin, e ele vai literalmente acabar com a União Soviética. Nós vamos ter, então, o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria e o surgimento do NOM. Nós falamos do VON, Velha Ordem Mundial, e aí, em sequência, né, num discurso memorável do George Bush, ele vai dizer que nascia ali, diante dos escombros da União Soviética, diante da fragmentação da União Soviética, uma nova ordem mundial, que nós vamos falar numa outra aula. Então, queda do Muro de Berlim em 1989, fim da União Soviética e do Bloco Socialista em 1991. Então, é assim que se caracteriza esse período importante, sensacional. Beleza, galerinha?